Bom dia, irmãos. Hoje vamos falar um pouquinho sobre assunto atual, assunto que vocês estão vendo e ouvindo toda hora. Vamos falar um pouquinho sobre coronavírus. Coronavírus é perigoso? Qual o maior perigo do coronavírus? É isso que nós vamos falar um pouquinho. Vamos abrir nossa Bíblia para o livro de Apocalipse, capítulo 9, no verso 20 e 21. Diz assim: E os outros homens que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das suas obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos, de ouro e de prata, e de bronze e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem das suas prostituições, nem dos seus roubos. É um vírus perigoso? Qual seria o maior perigo do coronavírus? Com certeza não é a sua letalidade. Com certeza não é a inflamação pulmonar causada pela pneumonia. Porém, o maior perigo do coronavírus é endurecer o coração. Incrível. Nunca te falaram isso. A medicina não vai falar isso, porque isso é uma questão espiritual. Tem que ser resolvido espiritualmente. Qual o maior perigo do coronavírus? Aí no versículo ele diz: tem um coração endurecido. Eles não se arrependeram. O não arrependimento. O maior problema do homem não é o seu pecado. Todos nós somos pecadores, todos nós pecamos. O maior problema do homem é a falta de arrependimento. O maior problema do homem não é falta de igreja, tem muitas igrejas. O maior problema do homem não é ele estar fora de uma igreja, muitos estão dentro da igreja. O maior problema é estar dentro da igreja e não se arrepender das suas maldades. O maior problema do homem é não haver arrependimento. O maior problema do homem é um coração endurecido. Esse é o problema do homem. E diz que eles não se arrependeram dos seus pecados. E se você olhar para o capítulo 6, no versículo 16, ele diz que eles diziam aos montes, os homens diziam aos montes: monte, cai sobre nós, livra-nos da ira daquele que está sentado no trono e do cordeiro. Quer dizer, adorar aos montes, pedir aos montes é mais fácil do que se curvar a Deus. É mais fácil dobrar diante de um ídolo do que se curvar diante de Deus. Então, sendo assim, o maior perigo do coronavírus é reconhecer o poder do vírus e não reconhecer o poder de Deus. É saber reconhecer que o vírus é perigoso e não reconhecer que Deus é o Todo-Poderoso. O maior perigo do coronavírus é nós dobrarmos ao poderio do vírus e não dobrarmos os joelhos diante do Deus Todo-Poderoso. É triste. O maior problema do coronavírus é ter medo da morte. É ter pavor da morte. É incrível, olha só, a pessoa até mata o outro por medo da morte. E não ter medo daquele que tem, não temer aquele que tem a chave da morte e do inferno. Aquele que tem a chave da morte e do inferno, eu repito. O maior
O maior problema do coronavírus é você ter medo daquela infecção no pulmão por um pouco período de tempo e você apaga. O maior perigo do coronavírus é ter medo de ir para um respirador artificial e lá desfalecer. Esse é o maior perigo. Ter medo dessas coisas e não ter medo de arder eternamente no fogo do inferno. Você já imaginou o que é isso? Por que os homens só têm medo de um pequeno vírus, um vírus invisível, e não tem medo de um Deus, não ter temor, não se ajoelhar, se dobrar os joelhos num vírus invisível, e não dobrar os joelhos diante de um Deus invisível? Não reconhecer que somos nada. Esse vírus, mais uma vez eu repito, ele veio para mostrar a fragilidade humana, a fragilidade do dinheiro. Não adianta se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro, se você tem comida, se você é bonito, se você é feio. Não adianta, você estar com medo. Porque ele é bem democrático, esse vírus. Mas nós, os crentes em Cristo Jesus, arrependa-se. Se você é daqueles crentes que está na igreja fala o nome de Deus, e na sua casa chama palavrões, arrependa-se. Se você é daqueles crentes que na igreja é um anjo do bem, e em casa você é um anjo mau, um demônio, arrependa-se. Arrependa-se. Se você é um daqueles crentes que está pensando em prostituição, pensando em adultério, pensando em pornografia, vendo pornografia, arrependa-se. Arrependa-se. Porque o maior perigo não é o vírus. O maior perigo é um coração endurecido. Deus está chamando ao arrependimento. E se esse vídeo chegar a você que ainda não encontrou Jesus como Salvador, é aquilo que eu falei ainda há pouco para você. Você tem medo do vírus? Você está preparado para morrer? Você morreria agora e teria certeza da sua salvação? Se você não tem, essa é a principal coisa. Porque um vírus não é nada. Você adoece daqui a pouco você desfalece e acabou. O problema é a eternidade para sempre. O problema é vocês têm preparado para encontrar com a eternidade. Para viver a eternidade sem Deus, no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre. Então arrependa-se. Entregue sua vida a Cristo nesse momento. Dobre seus joelhos. Diga: Senhor, cuida da minha vida daqui para frente. Daqui para frente já não quero mais viver a minha vida. A minha vida pertence a Ti. Porque a minha vida é tão frágil. Eu reconheço que a minha vida não é minha. Arrependimento é o caminho para a felicidade em meio à tempestade. Que Deus nos abençoe e nos dê sabedoria. Que Deus toque no seu coração. Você que não tem Cristo como Salvador. Pense nisso. Pense nisso. Essa palavra não pode deixar você dormir sossegado.